Boa tarde a todos. Vou fazer uso agora desse grande expediente para um tema que permeia os três poderes e impacta diretamente a vida de milhares de gaúchos, que é a questão do assoreamento e da falta de dragagem dos nossos rios, das nossas hidrovias, dos afluentes da bacia do Guaíba, enfim. Meus colegas, eu entendo que esse tema é um tema que envolve os três legislativos, o municipal, o estadual e o federal, uma montanha de recursos que são necessários, e a obrigatória modernização de um sistema metropolitano de enfrentamento de cheias, que envolve dezenas de municípios, mas que na prática foi feita em pouco mais de 4 a 5 municípios, e todos os outros municípios estão até hoje em fase licitatória de seus diques e de seus equipamentos anti-cheia. E tudo isso impacta aqui em Porto Alegre, Eldorado, Canoas, São Leopoldo, que são os municípios mais próximos do Guaíba, que funciona como uma grande bacia para onde toda essa água vai. Não é preciso ir muito longe. A gente verifica que a chuva que caiu nos últimos 3 dias, ela foi infinitamente inferior à chuva que caiu no início de maio. E mesmo assim derrubou estradas, levou pontes, destruiu novamente cidades de São Vendelino, Três Coroas com a Alta do Paranhana, Caxias do Sul está parcialmente ilhada por um lado. E para isso precisou chover apenas pouco mais de 100 milímetros. Lembrando que no início de maio nós tivemos aí cerca de 1000 milímetros em toda a região da Serra. E em setembro, melhor, em agosto do ano passado, nós tivemos uma préviazinha do que estava por vir, quando, numa chuva torrencial, o município de Maquiné e o município de Caraá foram destruídos por uma grande enchente. Bom, quem conhece esses municípios sabe que esses rios que permeiam esses municípios estão há anos assoreados, com fundo de pedregulho, no caso desses dois, onde um dia tiveram canais navegáveis e hoje não mais, e onde o poder municipal quase nada pode fazer em relação a isso, visto que não tem recursos. Em agosto. Em setembro, nós tivemos a destruição de Roca Salles, de Mussum, de uma parte gigante da serra. Tivemos ali rachaduras terríveis em Gramado, Canela, o início da rachadura em São Francisco de Paula. Tivemos a água em Porto Alegre, lambendo os muros do Cais Mauá. Mas nada disso parece ter sido suficientemente grave para sensibilizar o governo do estado em relação à absoluta necessidade de manter o rio e o complexo do Guaíba saudáveis. E o que é um complexo saudável hídrico? É aquele que se mantém desassoreado e dragado de forma rotineira. Nós não estamos aqui falando, nem chegamos ao assunto sobre a proibição de mineração com a ação dos amigos do Lamy de 2012, 2013. Não estamos aqui falando do decreto do Rigoto que transforma em área de preservação lá em 2005. Nós estamos falando de um sistema estadual sério e responsável que mantenha esse sistema hídrico saudável, dragado e desassoreado. Isso é importante para o meio ambiente, isso é importante para a sociedade e as milhares de vidas que são afetadas em caso isso não ocorra. Isso é importante para a economia do estado inteiro.
Mas aí a gente escuta um discurso única e exclusivamente ambientalista ideológico. Não é ambientalista técnico, é ambientalista ideológico, que coloca as empresas que mineram areia como as grandes vilãs de toda essa história e fazem com que, por causa deste assunto, nós tenhamos um Guaíba e seus afluentes há 20 anos sem a manutenção devida de desassoreamento e dragagem. Em defesa do caramujinho do fundo da água, hoje nós temos dezenas de espécies de peixes que já não habitam o lago Rio Guaíba. É só conversar com os pescadores da área Z5, é só conversar com os pescadores da região ribeirinha, da Vila Assunção, que muito tempo atrás viviam de pesca, e perguntar para eles se eles encontram hoje peixes no Guaíba. E eles vão dizer que não, mas não é porque o rio está poluído, é porque o rio é tão raso que determinadas espécies já não vêm para cá, e isso é impacto ambiental. E você não ouvirá uma palavra disso sendo dita nem pela FEPAM, nem pela SEMA, nem pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, muito menos pelo governo do estado, que criou, há 6 anos atrás, uma Secretaria de Portos e Hidrovias, cuja função era desenvolver as hidrovias do estado do Rio Grande do Sul, que tem um dos maiores potenciais hídricos hidroviários do Brasil, e que tem 2 lados essa moeda. Um lado que é o positivo, que você pode desenvolver as hidrovias, e isso faz com que você cresça a questão de transporte náutico hidroviário, de cargas, de passageiros, que você tenha turismo náutico, que você desenvolva, gere empregos e renda, criando um sistema hídrico que funcione, ou você tem, pelo outro lado, um sistema hídrico entupido, como uma calha cheia de folhas que transborda a qualquer chuva, como um copo que antes tinha água e hoje transborda porque está cheio de areia, e que vai afogar o estado do Rio Grande do Sul. Ou você tem o lado positivo, ou você tem o lado negativo. Parece que o poder público escolheu, por omissão e negligência, afogar o Rio Grande do Sul. Há centenas de empregos, de empresas, de vidas, de sonhos, de casas destruídas. Roca Salles 2 vezes destruídas em menos de um ano. Mussum 2 vezes destruída em menos de um ano. Estrela 2 vezes destruída em menos de um ano. Porto Alegre, que teve lá atrás um aperitivo dobrado, agora com tremendo impacto, cujo sistema de contenção de cheias, que é apenas 1/10 do sistema completo, que deveria estar operante na região, não só metropolitana, mas lá na Serra em diante, que muitos daqui não sabem, mas o nosso sistema de contenção de cheias começa na Serra e termina na região metropolitana, e nunca foi acabado. É um sistema caquético, ultrapassado, cujos motores das casas de bombas nunca foram preparados para o nível de água que nós tivemos, onde os monitores elétricos das casas de bombas são afogados pela água. Bilhões de reais nós precisamos, e isso é uma ação conjunta, município, estado, União. Nós precisamos de muito investimento. E esse investimento é um investimento que tem que ser feito urgente e com responsabilidade. Esses laudos que eu tenho aqui na minha mão por hora, uma nota técnica da URGS, assinada pela parte ideológica dos ambientalistas,
porque a parte técnica dos ambientalistas, e tem muita gente da URGS, bato palmas, se manifestando nas redes sociais, dizendo com clareza que o assoreamento dos rios e do Guaíba tem 80% da responsabilidade, em média, do que nós enfrentamos em Porto Alegre, em Canoas, em São Leopoldo. Aí nós temos uma nota da Portos, Secretaria de Portos e Hidrovias, lavando as mãos, jogando a responsabilidade sobre laudos da FEPAM que nunca ficam prontos. Aí nós temos um outro estudo da URGS que comprova o que a nota técnica diz que não. Ou seja, querem ideologizar, politizar uma pauta que tem que ser técnica. Eu tenho todos os documentos aqui, meus amigos. A Frente Parlamentar da Orla do Guaíba, que eu presido, fez centenas de conversas e dezenas de reuniões durante os meses que se passaram. Nós falamos com todos os setores envolvidos. O único que não aparece nas reuniões é a FEPAM. E eu cobro, por quê? Tem medo de quê? Nós não queremos culpabilizar ninguém. Nós queremos construir uma saída responsável para um problema estrutural de omissão e negligência, que não é de um governo, que vem permeando o estado do Rio Grande do Sul, governo após governo, e que desemboca na bacia do Guaíba, causando aí todo o estrago que nós vimos. Lhe concedo a parte, vereadora Adeli. Vereadora Fernanda, o governo do estado detém um estudo chamado Hidrovia do Mercosul. Talvez fosse interessante um debate, trazer o engenheiro responsável para conversar, porque é um estudo técnico, eminentemente técnico, dá condições de Estrela a entrar lá pela Argentina, passando pelas duas lagoas aqui. Eu acho que é um grande debate, e se eu estou bem lembrado do estudo, trata também da questão da fundura, do assoreamento, da necessidade de um determinado calado. Obrigado. Muito obrigado, vereadora Adeli. O senhor tem toda a razão. Nós ficamos muito felizes de saber que o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, vai entrar com um trabalho paralelo em relação a isso, vai fazer uma frente parlamentar exclusivamente sobre a questão das hidrovias. E nós depositamos grande expectativa nessa frente parlamentar do vereador Moisés, porque como ele é do PSDB, que é o mesmo partido do governador Eduardo Leite, talvez ele tenha a condição e a influência que eu não alcancei para trazer para dentro dessa casa de debate os técnicos do governo do estado, que não vêm quando a gente chama. Talvez, vindo a pedido, a convite do vereador Moisés, eles venham, vereador Gilson. Eu realmente coloco a minha esperança e a minha expectativa em cima disso. Antes de eu vir para cá hoje, tive longa conversa com o deputado, que também não é do meu partido, que é um deputado do Partido Republicanos, vereador Alvoni, que estava aqui, que é o deputado Capitão Martim, ao qual eu tenho grande orgulho do trabalho dele, tem um conhecimento muito grande da questão da Marinha, e ele tem a frente parlamentar das hidrovias na Assembleia Legislativa, e tem um trabalho que vem se desenvolvendo em conjunto nos debates que nós temos organizado, e nós já teremos uma agenda conjunta com ele no mês de julho, dentro da Assembleia Legislativa. E ainda tivemos hoje de manhã uma conversa muito profícua com o deputado de outro partido, que é do PP, que é o deputado Guilherme Pazin, que protocolou um projeto de lei estadual muito meritório, que é um projeto que eu gostaria de ter tido a honra de fazer, mas não posso, porque sou uma vereadora, ele é um deputado estadual, que é um projeto estadual que permite a parcerização da dragagem do canal e dos rios que assoream a bacia do Guaíba. Nós estamos torcendo, presidente Mari, que esse projeto de lei do Pazin possa ser rapidamente apreciado pela Assembleia Legislativa e aprovado na Casa Legislativa. Porque quando o governo do estado diz não tem o recurso
para fazer aquilo que de fato é sua corresponsabilidade de fazer, junto com recursos do governo federal, nós temos aí um alento que pode trazer recursos privados para algo que pode ser muito útil para o estado do Rio Grande do Sul. Enquanto, meus colegas, nós não tivermos o enfrentamento dessa questão do assoreamento dos rios e dos canais, nós não teremos resposta nem solução para as enchentes que virão daqui para frente. Porque o rio é um copo cheio de areia, é uma calha entupida, e a responsabilidade é do governo do estado, e os recursos são bilionários, e nós precisamos 3 esferas para resolver esse problema. Muito obrigada.